Oremos para o nosso estudo. Querido Deus, estamos em Tua presença, te damos graças por este dia, por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender a Tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos que nos enviam pedidos de oração. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias e que se mantenham confiantes em Ti, perseverando na fé e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Queres abençoar Marilda Sattler, Andréia Dias, Cacilda Santos, Silvia Helena, Antônio Albuquerque, Sônia Rocha, Ilceia Corrêa dos Santos Victor, Cândida Santos, Alda Mota, Vera Lúcia, Ruth Bacelar, Maria Márcia Euricles, Bernadette Moreira e todos os nomes que eles nos enviam pedindo orações, que recebam de Ti bênçãos, Pai. Que tenham a certeza de que Tu estás no controle da vida de cada um. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre memoriais da graça. Ontem nós vimos o Deus das maravilhas, o Deus que fez com que o Rio Jordão parasse o seu curso de água e ali o povo de Israel pôde atravessar em seco. Os sacerdotes levitas ficaram com a arca da aliança no meio do Rio Jordão, que estava a seco, e ali permaneceram durante todo o período em que o povo de Israel passasse. Aqui em Josué, no capítulo 4, eu vou ler com vocês, diz assim: Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio, levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué colocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: Vão até o meio do Rio Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: O que significam estas pedras? E vocês dirão: Elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado, pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram à frente dos israelitas armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: Ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: Saiam do meio do rio, e assim que os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou todas as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó.
Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando o secou até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Aqui, nesse relato de Josué capítulo 4, nós vemos que Deus, ele tinha a preocupação de que o povo viesse a se esquecer dos grandes feitos do Senhor. E para que eles não se esquecessem de que aquele povo havia atravessado o rio Jordão em seco, então Deus ordenou que fossem tiradas 12 pedras de dentro do leito do rio e cada representante de cada tribo iria tomar uma pedra e levá-la no ombro e colocado no lugar orientado para que ali fosse erguido um monumento. Porque, como nós sabemos, o ser humano tem uma memória fraca. Nós esquecemos muito fácil de coisas que aconteceram conosco recentemente. É por isso que é importante quando nós recebemos uma bênção ou quando nós vemos Deus atuando de forma milagrosa, nós anotarmos, termos um caderno próprio para anotar as bênçãos, os livramentos, os milagres que Deus tem realizado, colocando ali a data, quando foi, como foi, para que nós não venhamos a esquecer. O ser humano esquece muito fácil e para que o povo de Israel não se esquecesse deste milagre realizado por Deus para que o povo atravessasse o rio Jordão em seco, então Deus disse para que eles tomassem 12 pedras e fizessem ali um altar, um monumento. E nós sabemos que nós vemos vários símbolos que existem ao longo dos séculos e estes símbolos eles nos relembram aquilo que aconteceu. Por exemplo, quando nós vemos uma foto de uma porta e em cima da porta é pintado de vermelho, nós lembramos do livramento que foi dado ao povo de Israel lá no Egito. Aquele sangue por cima da porta, aquela tinta vermelha que eles põem nessas fotos que a gente vê, lembra do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse naquela casa e matasse o primogênito. Nós, quando depois de um dia chuvoso começa a surgir o sol, nós vemos no céu um arco-íris, nós nos lembramos da promessa que Deus fez a Noé e a toda a humanidade, de que sempre que víssemos aquele arco nos céus, nós deveríamos nos lembrar da promessa que Deus fez de que nunca mais o mundo vai ser destruído com água. É isso que simboliza o arco-íris quando nós vemos nos céus. E, infelizmente, hoje, nós vemos algumas classes de pessoas usando este símbolo para fins que não são bíblicos, para fins que afrontam até a orientação de Deus sobre o relacionamento de homem e mulher. E então tem aí comunidades que usam este símbolo para dizer que Deus, ele é amor e que ama todos, não importa como eles vivem. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Sempre que nós virmos esses arco-íris aí pintados e essas classes de pessoas usando esses arco-íris, nós deveremos instruir as nossas crianças. Olha, aquilo ali não é o arco-íris que Deus colocou lá nos céus. Eles estão usando aquilo ali como uma afronta ao próprio Deus. Agora, nós vemos também, por exemplo, uma cruz e pendurado naquela cruz uma coroa de espinhos. E o que nos lembra? Nos lembra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos, ele morreu, deu a vida por mim, por você, e o sofrimento dele foi terrível, muito grande. E Jesus suportou tudo isso por nós. Então são memoriais que nós temos e que nós nos lembramos daquilo que aconteceu.
Por exemplo, é comum às vezes nós passarmos em rodovias dirigindo um carro ou andando de ônibus, não importa como, e aí nós vemos assim à beira da estrada cruzes, né, colocadas, uma cruz, duas cruzes ou três cruzes. Aquilo simboliza o quê? Que alguém perdeu a vida ali. Existem pessoas que acreditam que quando eles colocam ali aquela cruz onde a pessoa morreu, aquela alma que foi perdida a vida ali, ela está em paz e a pessoa está orando por aquela pessoa que faleceu ali. Sabemos que nós respeitamos a fé e a crença de cada um, mas aquelas cruzes colocadas ali à beira da estrada não têm poder nenhum. E a pessoa que perde a vida, a pessoa que morreu, o destino dela já está selado. Não importa, não adianta mais orarmos pela alma daquela pessoa, porque ela viveu a sua vida, teve a oportunidade de tomar decisões ao lado da verdade, ao lado de Cristo, e às vezes rejeitou, e quando morre, então acabou as oportunidades. Mas nós respeitamos a crença e a fé de cada um. Agora, aqui em Josué capítulo 4, então Deus deu essas instruções. Porque no futuro, diz aqui Josué capítulo 4, os filhos iriam perguntar: o que significam essas pedras aqui? Aí, aqueles que viveram aquele momento, que atravessaram o Rio Jordão, e mesmo gerações futuras que foram ouvindo essas histórias, iria contar, este monumento, este memorial, lembra de quando Deus realizou o milagre de parar as águas do Rio Jordão para que o povo atravessasse em seco o leito do rio. Então, irmãos, Deus, ele é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, e todos nós enfrentamos lutas e problemas em nossa vida, mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Se nós obedecermos à voz do Senhor, se nós ouvirmos as suas instruções através da sua palavra e colocar em prática em nossa vida, Deus, ele vai realizar milagres, maravilhas. Mas infelizmente, como nós temos dito aqui essa semana, nós às vezes não queremos ouvir a voz de Deus e queremos fazer a nossa própria vontade, tomar as nossas próprias decisões, não consultamos a Deus, nós não queremos ouvir a voz de Deus, sabemos que o que Ele está falando, mas pensamos assim, mas não tem problema, eu vou fazer assim mesmo. E aí acontece das coisas darem errado para nós. Então que nós possamos buscar a presença de Deus cada dia em nossa vida, seguir as suas orientações, as suas instruções. A Bíblia é o nosso manual de instrução para vivermos uma vida feliz, uma vida segura, tranquila. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Sim, teremos problemas, mas teremos a confiança em Deus, a segurança de que Ele está conosco e que Ele nos dará a vitória sobre os problemas que nós estamos enfrentando. Que nós possamos, então, procurar sempre estar lendo, estudando a palavra de Deus, para que nós não venhamos a nos esquecer dos grandes feitos que o Senhor tem feito ao longo destes milênios que nós estamos aqui na Terra, desde quando Adão e Eva saíram lá do Jardim do Éden. Mas Deus, se nós ouvirmos a sua voz, Ele estará sempre nos conduzindo da melhor maneira e em segurança. Agradecemos mais uma vez a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e queremos desejar a vocês que Deus continue abençoando a cada um, fortalecendo na fé e que tenhamos todos um bom dia.